Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, olha aí, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. A paz do Senhor, gente! Hoje nós vamos ler, né, 1 Timóteo, capítulo 4. E antes da gente começar a leitura, eu já quero pedir para você curtir a minha página, né, o meu canal do Facebook, do YouTube, né, que tem muita palavra, muita coisa linda que vai edificar a sua fé e que vai te aproximar de Deus, amém? E essa é a melhor hora do seu dia, esse é o seu momento de lermos a palavra de Deus. Não existe nada mais importante nesse mundo do que a palavra de Deus, amém? Vamos ler? Olha só, está escrito assim, ó. Entretanto, o Espírito diz, ó, entretanto, deixa eu aumentar aqui, gente. Ó, ele tá falando, entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, olha aí, alguns na igreja se desviarão de Cristo. Olha isso, gente. E tá acontecendo, né? Muita gente estão se perdendo o amor a Deus, o amor, né, por Cristo, né? Por quê? Porque estão vendo a maldade se multiplicar, e por causa da maldade, né, pecados, iniquidade se multiplicar na terra, né, eles estão esfriando no amor, esfriando o amor e a sua dedicação, com certeza eles vão se desviar de Cristo, né? De Cristo, da palavra, não vão querer seguir a palavra. Por quê? Porque verdadeiramente eles não tiveram uma fé sólida. Eles não construíram a sua casa na rocha, né? Mas sim, não foi profundo, foi no raso, né? Então acabaram o quê? Que nos últimos dias o Espírito está falando, né? Que alguns na igreja se desviarão de Cristo, tá? Olha só. E se tornarão zelosos, seguidores de espíritos enganadores. Olha isso, gente. A palavra de Deus, aquelas pessoas que são de Deus, olha só. Observe o que eu estou falando. Se tornarão, olha só, as pessoas que desviarão de Cristo, desviarão da palavra. Olha só, eles serão zelosos, seguidores de espíritos enganadores, né? Espírito que vão possuir pessoas que se dizem, né? E que não tem nada a ver com o que a palavra diz. Vão falar palavras delas e o pior que essas pessoas vão ser enganadas e vão ter ensinamentos de o quê? Olha só, e terão ensinamentos de inspiração demoníaca. Olha só que coisa terrível, né? Olha só, então, gente, olha o que a Bíblia está falando. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. Olha aí, essas pessoas são hipócritas, hipocrisia, né? E olha aí, e mentirosas. E eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Porque a nossa consciência, a palavra de Deus fala que ela é a lâmpada, né, de Deus. A nossa consciência, ela fala quando a gente está errado. Quando a gente faz alguma coisa errada, aí vem logo assim na gente, não, eu não deveria fazer aquilo. Por que eu fiz? Nossa, mas a Bíblia fala para mim fazer isso e eu não faço isso, né? Então, a consciência da gente, né, ela avisa quando a gente está certo e quando a gente não tá. Então, só que essas pessoas aqui, ó, olha só, elas vão fazer isso tantas vezes, elas vão enganar, vão mentir, né? Tem muita gente abrindo canal aí para poder o quê? Vocês sabem, né? Então elas vão fazer tanto isso, ensinamentos errados, né? Mentiras, que a consciência delas não vai nem incomodar elas. Tipo assim, você tá fazendo coisa errada. Não é assim. Não, elas vão continuar no erro e na mentira.
Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus para a gente não ser enganado. Olha só, dirão que está errado casar-se e que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Esse povo vai pregar isso, né? Olha só, por tudo quanto Deus fez é bom e podemos comer com satisfação se for recebido com ação de graças, né? Se a gente der graças a Deus, toda comida que eu vou comer, gente, eu oro antes e eu agradeço a Deus. Se você não tem esse hábito, eu te recomendo agora você ter esse hábito, né, de estar consagrando o seu alimento. Antes de você tomar qualquer coisa, beber, ainda mais quando for fora, restaurante, qualquer hora antes da comida, tá bem? Antes de você comer. Olha só, pois tudo quanto Deus fez é bom e podemos comer com satisfação, se for recebido com ação de graças. Por quê? Porque a palavra de Deus e a oração torna todos os alimentos santificados. Então, olha só, aceitáveis a Deus, né? Consagrados. Quando você ora num alimento, quando você dá graças a Deus por aquele alimento, pela oração, a oração santifica. Então, é bom você orar antes de comer alguma coisa, ok? Olha só, o exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso, né? Porque é eterno. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará. As outras coisas não vai te ajudar, mas você exercitar-se espiritualmente vai, né? Olha aí, ele está falando, não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Esta é a verdade e deve ser aceita por todos, né? Ele está falando, não só agora nesta vida, mas na vida futura, né? Olha só, nós trabalhamos incansavelmente, ele está falando, o apóstolo Paulo, nós trabalhamos incansavelmente, lutamos muito, a fim de que, olha só, a fim de que as pessoas possam crer na palavra, né? A fim de que possam crer nessas cartas, olha só, pois nossa esperança está no Deus vivo, né? Ele está falando, a nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos. Olha aí que lindo, né? Ele falando, a sua esperança está no Deus vivo ou está nas coisas desse mundo? A gente tem que olhar para Jesus, né? Olha aí, ele está falando, especialmente dos que creem, porque se não tiver fé, gente, não vai, né? Ó, ele está falando, olha só, cristãos, olha só, ensine estas coisas e certifique-se de que todos aprendam bem. Você que é pastor, você que tem um cargo na igreja, você que aonde você evangeliza, né? Aonde você ensina, aonde você leva a palavra, né? Você tem que certificar se aquilo que você leu, se aquilo que você está ensinando, passando para outra pessoa, aquela pessoa aprendeu na real. Porque tem muita gente que tem um entendimento fechado e não entende. Às vezes fala, entendi, mas não entendeu nada. Então tem que certificar se as pessoas estão aprendendo a palavra de Deus. Então tem que ensinar com simplicidade para que as pessoas possam entender. Olha só, ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles. A gente tem que ser exemplo para aqueles que nos ouvem, para aqueles que veem a gente, né? Em tudo. Para que sigam o caminho que você ensina e vive. Uma verdade é você falar, agora a outra é você viver. Então, quando você for colocar os seus versículos, né, que você gosta aí em algum caderno, procura ver assim, procura colocar um versículo, você fala assim, esse eu vivo ele, tá? Não adianta você falar que vive a palavra e não vive. Você tem que ver os versículos que você está obedecendo, vivendo, e cada dia mais andar em cima daqueles versículos que você vive e aprender a viver nos outros também, né? Então,
não é só falar, tem que ensinar e tem que viver. O pastor que fala, mas não vive aquilo que está pregando, que está falando. Gente, essa pessoa, ela vai ser, a máscara vai cair uma hora. Ela não, quem não é de Deus, gente, a verdade é essa. Quem não é de Deus, uma hora a máscara cai. Fique tranquilo. Agora, a pessoa que está na palavra e construiu a casa dela na rocha, tem coração puro, e ela tem uma consciência limpa para com Deus, essa pessoa é de Deus. Agora, aquela pessoa que não tá em Deus, que tá usando a internet aí, né, para engano, hipocrisia, mentira, ensinamentos falsos, uma hora a máscara dela vai cair, porque tudo vem à luz, vem à tona, né? Deus não deixa nada escondido. Uma hora você vai ver quem é e quem não é, né? Aí a gente conhece as pessoas pelo quê? Pelos frutos que ela realiza. A gente conhece a pessoa pelo modo de comportamento dela. Você sabe quem é de Deus e quem não é, né? Então, olha só, ele fala: seja modelo para eles no amor. Amar as pessoas, tá? Amar é uma coisa, tá? Aceitar pecado, não. Você pode amar, ensinar e ajudar aquela pessoa a se libertar. A libertar do pecado. Gente, porque o pecado destrói. O pecado, onde ele entra, ele destrói. O que a Bíblia fala? O salário do pecado é a morte. Então, assim, aonde está o pecado, você está dando legalidade. É a mesma coisa de você dar uma procuração para o inimigo agir na sua vida. Então, como que você vai sair e tirar essa procuração da mão do inimigo? Como? Quando você se arrepende dos pecados e se volta para Jesus. Porque Jesus veio para o quê? Para destruir as obras do diabo. Então, quando você arrepende dos seus pecados e você se volta para Jesus, você tira aquela procuração, aquela legalidade que o inimigo tem de agir na sua vida. E aí Jesus entra e vence as suas guerras, né? Mas, por isso que eu falo, entregue a sua vida aos cuidados do Senhor. Olha aí, seja exemplo, seja modelo de exemplo para eles no amor, na fé. Você sabia que a fé pode ser perdida? Pode. A fé pode ser perdida, né? Então você tem que tomar cuidado com ela, se manter na fé. A fé para mim é a palavra de Deus. Então a Bíblia para mim é a menina dos meus olhos. Então eu tenho que estar com os olhos aqui, não é no homem. Porque o homem é falha, ele vai falhar, entendeu? Mas a palavra de Deus não. Jesus não falha. Então a gente tem que o quê? Ter uma fé firme, levar esperança pro povo. O povo tá desorientado, né? Então você tem que mostrar, você tem que ser modelo na sua fé, né? A Bíblia fala, ser perseverante, ser fiel até o fim, e tem uma recompensa aí, né? Olha só, ser exemplo e modelo também na pureza. Você sabia disso? Eu não tô falando só pureza de física, né? De não ter maquiagem no rosto. Tô falando disso não. Tô falando pureza de coração. É pureza na mente. Tem gente que tem homem que olha pra mulher e já deseja ela. Isso não é pureza, né? A gente tem que ter um coração como de uma criança. Uma criança sente algo por alguma pessoa de ruim? Não sente. Então, uma criança, ela tem um coração puro. Repara como você que já foi pai, você que tem um filho, uma filha, lembra quando ele tinha ali até os seus 5 anos, 6 anos, pra você ver? Criança gosta de brincar, pureza, né? Então, a gente tem que ser modelo para essas pessoas, ter um coração puro, a mente pura, não é uma mente maligna, um coração invejoso, maldoso, que deseja, que, sabe, lança maldição em palavra para as pessoas. Não! A gente tem que ser modelo e exemplo de pureza, no falar, no pensar, no olhar. A gente tem que ser modelo e exemplo, né? Até a minha chegada, ele fala, dedique-se à leitura das escrituras. Olha o que Paulo está falando, gente. Dedique-se à leitura das escrituras.
à exortação e ao ensino. É uma tarefa nossa hoje. A nossa tarefa é se dedicar ao ensino da palavra, à leitura da palavra, à meditação da palavra, né? À exortação, porque a palavra ela exorta. A Bíblia exorta, ela ensina, ela repreende, ela mostra o caminho que a gente deve seguir. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos lava. Ela nos lava de tal maneira, né, que a gente o quê? Fica limpo. Então ele falou, dedique-se à leitura das Escrituras Sagradas. Agora responda para você. Você tem se dedicado? Você tem se dedicado, né, a leitura das Escrituras? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem deixado a palavra de Deus moldar a sua vida, transformar a sua vida? Porque não adianta nada você ler e não deixar a palavra de Deus, né, não permitir essa palavra poderosa fazer uma mudança na sua vida. Não adianta, né? Então a gente tem que se dedicar à leitura e praticar. Lê um versículo e pratica. Leia, releia, entenda e põe em prática, né? Isso agrada muito ao Senhor. Olha só, não deixe de usar o dom que Deus lhe deu. Por meio dos profetas, quando os líderes da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Então não deixe de usar o dom que Deus te deu. Deus deu um dom para cada pessoa, tá? Para cada uma pessoa Deus deu um talento. Tem gente que tem 5 talentos, tem gente que tem 9, tem gente que tem 2, né? Então, não deixe de usar os dons que Deus te deu. Administra esses dons, mas fale, compartilhe aquilo que Deus te deu, porque o que você compartilha vai ajudar muitas pessoas a encontrar Jesus, a voltar para Jesus, a ter um entendimento correto da palavra. O seu dom vai ajudar pessoas a voltarem para Deus, né? E você será também abençoado. Porque a gente também é abençoado primeiro pelo dom que Deus coloca na gente, né? Esse ano mesmo eu li muita palavra aqui, eu não sabia que eu tinha essa habilidade que o Espírito Santo colocou em mim. Eu vim falar da palavra de Deus aqui porque eu falei assim, eu quero homenagear Deus. Olha só meu pensamento. Eu quero homenagear Deus lendo o Novo Testamento na internet por 2 motivos. Porque esse é o ano global da Bíblia. Segundo, porque eu tenho vontade de dar um Novo Testamento para cada um dos meus amigos. E como eu não posso dar um testamento para cada um, eu vou ler com eles o Novo Testamento. E acabei vendo que eu tenho uma habilidade que eu não sabia que eu tinha, né? Olha para você ver. E é de Deus também estar aqui falando, compartilhando a palavra, aquilo que mudou a minha vida. Gente, essas leituras têm transformado vidas, né? E eu gostaria que vocês compartilhassem também essas lives com outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecer a verdade, né? O evangelho genuíno, puro, né? Para que elas tenham a vida transformada, a mente renovada e não seguir vento de doutrinas, né? Olha aí. Então não deixe de usar o dom que Deus lhe deu. Põe essas coisas em ação. Pratica. Olha o que Paulo está falando. Pratica. Dedique-se inteiramente a elas. Tem que dedicar. Tem que ter. A Bíblia fala assim: quando você põe a mão no arado, não volte para trás. Não pode voltar. Então, vê quais são os seus dons, vê o que Deus quer de você, qual o talento, o que Deus colocou na sua vida, qual a sua missão, descubra a sua identidade, o seu chamado em Deus, procura descobrir e ponha isso em ação, em prática. Por quê? Porque isso vai ajudar outras pessoas e você liberando o bem, você liberando as bênçãos de Deus, né, através desses dons na vida de outras pessoas, esse bem vai retornar para você, né? Com certeza. Então ele está falando, põe essas coisas em ação, dedique-se inteiramente a elas, de tal maneira que
todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. E você tem colocado em ação os dons que Deus te deu? Em prática? Você tem ajudado outras vidas? Você tem ajudado pessoas? Você tem todos estão vendo o seu aperfeiçoamento, o seu progresso na vida? Como que está a sua vida? Sua vida tem glorificado a Deus? Olha o que ele fala, mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Então o que o papai Jesus falou pra gente? Pense antes de agir. Se as pessoas pensassem antes de agir, elas o quê? Não teriam tantos sofrimentos e seriam poupados muitos sofrimentos na vida delas, né? Então ele tá falando, olha aqui, mantenha-se vigilante, vigia, porque nós estamos no meio de lobos, né? Então, mantenha-se vigilante em tudo, tá? Olha aí, quanto faz as suas ações, seus comportamentos, aquilo que você realiza, vigia, ele tá falando. E pensa, os seus pensamentos também, tá? Ele tá falando, cuidado com o que você faz e você pensa, vigia. Aí ele fala, permaneça fiel. Permaneça, você que está me ouvindo, permaneça fiel ao ensinamento, permaneça fiel à palavra de Deus, permaneça fiel, sabe, em ler as escrituras sagradas. Você só tem a ganhar, e agradar o Deus Todo-Poderoso. Então, mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa, e permaneça fiel ao ensinamento, e você salvará tanto a você, olha aí, a você mesmo, como aos outros que o ouvem, quanto aos outros que te ouvem. Então, permaneça fiel à palavra, não tire os seus olhos da palavra, das escrituras, dos ensinamentos da palavra. Por quê? Porque olha só, porque você mantendo-se fiel aos ensinamentos e praticando, servindo a Deus, fazendo aquilo que Deus agrada, você salvará tanto a você, né, como aqueles que te ouvem, porque você o quê? Também vai dar o quê? Vai saber transmitir àquela pessoa o que ela precisa fazer para agradar a Deus, para servir a Deus. Então você vai salvar aquela pessoa, você vai tirar ela também do mal. Então olha só, permaneça fiel aos ensinamentos de Deus e seja obediente à palavra. Você só tem a ganhar. Amém? Esse foi o capítulo 4 de 1 Timóteo.